Olá, boa tarde, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá hoje, dia 25/11 de 2020. E vamos dar início na nossa tarde de estudos. Mais um dia com as nossas aulas online, certo? E olha lá, nós vamos trabalhar hoje o resumo, tá? Lá na página 51 da disciplina de português. E aí, o que é o resumo? Vocês sabem o que é um resumo? Bom, o resumo é uma forma, tá, de estudo mais fácil para vocês. A professora vai dar um exemplo, né? Um exemplo, a professora pediu para vocês estudarem um texto. O texto lá da página 10, que vai até a página 20. Nossa, 10 páginas desse texto. Eu tenho que estudar, né? E como eu vou fazer isso? Eu vou fazer um resumo destas 10 páginas. Eu vou lá, vou fazer a leitura desse texto e eu vou retirar as informações mais importantes, ok? As informações que eu acho mais importante desse texto. E eu vou anotar, ou eu vou sublinhar, ou eu vou passar a minha caneta marca-texto sobre o que eu acho importante. E aí, esse texto de 10 páginas, ele vai se enxugar, ele vai ficar menor para o estudo, certo? Isso que é um resumo. Ali na página 52 está falando assim, o resumo é um recurso importante para seus estudos. Comece a praticá-lo quando for estudar alguma matéria ou quando fizer pesquisas para elaborar trabalhos escolares. Vocês entenderam? O resumo, né? Nós retiramos de um texto um fato, um acontecimento, algo mais importante. Né? O que eu vi ali naquele texto que me chamou muita atenção e que eu acho importante. Isso é um resumo, tá? Na página 51, nós temos ali, resumo é uma estratégia de estudo. Por meio dele, você anota as informações mais relevantes de um texto. Foi o que a professora falou, né? As informações mais importantes de um texto. Para treinar essa estratégia, faça o que se pede. 1. Leia o trecho de um texto sobre o trabalho infantil. Vamos fazer a leitura hoje juntos? Trabalho infantil é toda forma de trabalho exercido por crianças e adolescentes, abaixo da idade mínima legal permitida para o trabalho, conforme a legislação de cada país. O trabalho infantil, em geral, é proibido por lei, especificamente as formas mais nocivas ou cruéis de trabalho infantil. Não apenas são proibidas, mas também constituem crime. A exploração do trabalho infantil é comum em países subdesenvolvidos e em países emergentes, como no Brasil, onde nas regiões mais pobres este trabalho é bastante comum. Na maioria das vezes, isto ocorre devido à necessidade de ajudar financeiramente a família. Muitas destas famílias são geralmente de pessoas pobres que possuem muitos filhos. Apesar de existir legislações que proíbam oficialmente este tipo de trabalho, é comum nas grandes cidades brasileiras a presença de menores
em cruzamentos de vias de grande tráfego, vendendo bens de pequeno valor monetário, tá? Aí ali, ó, no número 2, nesse texto predomina a informação ou a opinião? O que nós temos nesse texto? Nós temos uma informação ou uma opinião? O que vocês acham aí? Vamos pensar, tá bom? Pensar um pouquinho. Está trazendo o que para nós? Está trazendo uma informação. Ali, por exemplo, olha, a exploração do trabalho infantil é comum em países subdesenvolvidos e em países emergentes, como no Brasil. É uma informação para nós. 3. O primeiro parágrafo desse texto tem partes sublinhadas. Essas partes correspondem às ideias mais importantes, principais do parágrafo, ou menos importantes, secundárias do parágrafo. O que vocês acham? Né? Essa parte sublinhada ali, ó, trabalho infantil é toda forma de trabalho exercido por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima legal permitida para o trabalho. O trabalho infantil é proibido por lei, as formas mais nocivas ou cruéis, mas também constituem crime. É o quê? É uma informação muito importante, tá? É mais importante do parágrafo. 4. No segundo parágrafo do trecho, sublinhe as ideias principais. Bom, o segundo parágrafo começa ali, ó. A exploração do trabalho infantil é comum em países subdesenvolvidos e em países emergentes. Bom, aí nós já vamos sublinhar, porque é uma informação aí, né? É uma ideia principal desse texto para nós, né? Ali também, ó. Isso ocorre devido à necessidade de ajudar financeiramente a família. Também, pessoal, é comum nas grandes cidades brasileiras a presença de menores em cruzamentos de vias de grandes tráfegos, vendendo bens de pequeno valor monetário. Então, essas são as ideias principais neste segundo parágrafo. 5. Agora leia somente os trechos sublinhados, só o que já estava sublinhado e o que nós acabamos de sublinhar, tá bom? 6. Resuma o texto seguindo essas informações. Reescreva somente as ideias principais. Vocês vão lá, peguem um pedaço de papel, uma folha aí em branco e vocês vão escrever as ideias principais, aonde nós sublinhamos. Obedeça a estrutura do texto original. Se tem dois parágrafos, seu resumo também deverá ter 2 parágrafos. O título do resumo é o mesmo do texto original. Obedeça a ordem das informações, ou seja, resuma as informações na ordem em que aparece no texto original. Procure não copiar as frases, mas reescrevê-las com suas palavras. Faça a primeira versão de seu resumo no caderno e, depois de corrigi-lo, escreva a versão definitiva nesta página. O texto deve ter entre 5 e 7 linhas. Então, o título, nós temos aí, Trabalho Infantil no Brasil. É o título, tá? Desse texto que vocês vão fazer o resumo. Vocês voltem ali, façam a leitura novamente. A estrutura do texto é em 2 parágrafos. O resumo também tem que ter 2 parágrafos. Vocês vão retirar as informações, o que vocês acham ali, onde está sublinhado. No primeiro parágrafo, vocês vão escrever com as palavras de vocês. Vocês vão fazer um parágrafo. Segundo parágrafo,
aonde nós sublinhamos, vocês também vão escrever com as palavras de vocês e vão fazer o segundo parágrafo aí. Então, essas são as dicas de como vocês vão fazer esse resumo. Certo, pessoal? Agora nós vamos para a nossa aula de matemática.